Bom Dia Nordeste. Daniela Delavor, Tom Barros. São 5h49, 5h49. Bora viajar, Tom? Vamos nós pro interior do estado. Diário do Interior. A gente vai voltar lá no Ipu, no interior do Ceará, para conhecer um pouco mais sobre a história do município que fica na região da Ibiapaba. Quem vai nos guiar é o nosso repórter Vandenberg Belém. Oi, Vande, bom dia. Qual a história boa de hoje, hein? Tudo bem, Vandinho? Um abraço. Vandenberg Belém. Esse véio estica, né? Bom Esse dia, véio estica. Bom dia, Tom. Bom dia, Dani. Todos ligados na Verdinha e também na TV Diário. E essa história de hoje é sobre a igrejinha de Nossa Senhora do Desterro, que fica no quadro, né, como é conhecido ali no centro de Ipu, quadro da igrejinha. E a gente vai falar sobre a igrejinha do quadro, essa igrejinha onde começou a cidade do Ipu, Marco Zero. A gente conversou com o padre Edmilson Eugênio, que ele fala sobre essa igreja, que ela é um símbolo, né, um cartão postal ali da cidade de Ipu, e ela fica justamente ali no centro da cidade. E o seu entorno foram construídas as primeiras edificações, e hoje essa igreja, o que o padre vai falar também é justamente sobre isso, que ele luta também que as pessoas preservem ainda mais e que os governantes olhem para essa igreja como uma fonte de fomentar o turismo naquela região, o turismo religioso, né, até mesmo também ajudar ainda mais o desenvolvimento dessa parte do patrimônio cultural e histórico da cidade de Ipu. E o padre Edmilson Eugênio, ele fala sobre isso, né? Vamos acompanhar o que ele fala, um pouco sobre a história da igreja de Nossa Senhora do Desterro, que é a igrejinha do quadro que fica lá no Ipu. Fui pároco em Santa Quitéria há uns 18 anos atrás. Deixei Santa Quitéria e agora voltei aqui mais para perto. Eu já sabia da existência. E assumindo a paróquia, a direção da paróquia de São Sebastião, então eu precisei também tomar conhecimento do patrimônio, né, da paróquia, histórico, religioso. Foi quando eu fui conhecer de perto a igrejinha. Não havia missa há muito tempo lá, embora alguns fiéis estivessem frequentando para a oração do terço, mas não tinha mais missa. E eu então manifestei o desejo de abrir as portas para a celebração semanal. E com isso, o pessoal ficou muito feliz da proposta, e a primeira vez que eu cheguei lá, eu entrei para celebrar, eu tomei um susto. Assim, um susto, que eu digo, um sentimento de emoção tomou conta de mim, que eu fiquei admirado com A riqueza que tem ali. com a riqueza histórica, né? Histórica. Eu senti ali uma condensação, né, da história religiosa da paróquia inteira. Aí, quando fui me informar melhor, na verdade, a origem do município está ligada à igrejinha e, naturalmente, a origem da paróquia, né? Que vem logo em seguida. Da própria cidade, né? Por isso que chama o quadro da igrejinha, né? As primeiras residências surgiram ali no entorno, né? Sim, foi lá. A primeira edificação religiosa, que não nasceu daquele tamanho, né? Ela é do século XVIII, de 1765. Mas depois ela sofreu uma ampliação já no século XIX, 880 por aí. Aí passou um bom tempo fechada, né? Então houve um restauro, né? Em 2011, 2012, quando foi concluído. E ela tem que ser mantida daquela forma original. Bom, na verdade, ela não chega a ser tombada na forma da lei. Ela é registrada na Secretaria de Cultura como um patrimônio, né, histórico. Então só municipal, né? Patrimônio histórico, mas ela não foi ainda tombada. Eu creio que logo ela deveria ser tombada, né? Porque vale a pena. É muito difícil fazer a manutenção, quer dizer, manter nos padrões, porque
a gente não pode mexer toda hora, né? Não deve também. Então, essa reforma que ela sofreu, que ela, não digo que sofreu reforma, mas que ela passou, né? Pela qual ela passou, foi uma reforma profunda, né? Que inclusive foi recuperação da originalidade que ela tinha desde o século XIX, né? Nos anos 1870 por aí. E então ela funcionou um tempo, depois foi sendo quase que negligenciada, e foi no período do mandato do padre Nonato aqui, aliás, do paroquiato dele, que com ajuda política, influência política, ela então passou por essa reforma ampla. Foi uma reforma profunda, com a ajuda de técnicos do IFAM e engenheiros, com especialidades religiosas, né, culturais, históricas, para poder trazer ela para o estado original. Essa informação, a igrejinha de Nossa Senhora do Desterro ela foi construída por volta de 1765, conhecida também como a Igrejinha do Quadro. E essa questão também do tombamento, o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará, ela é tombada através desse conselho com o número 40. E o padre ele continua falando sobre um pouco mais dessa história da igrejinha de Nossa Senhora do Desterro e a igrejinha do Ipu, a igrejinha do Quadro, como é conhecida. É tanto que a gente vê lá o piso, que ainda é de tijolo, o altar ali de madeira, aquela estrutura de cima também, o teto, né? Tudo isso mantém a originalidade dela. E o altar não sofreu reforma também, ele ainda é o chamado altar tridentino, né? Os padres celebravam de costa para o povo. Por isso que você vai ver que o presbitério, onde os padres ficam, é bem pequenininho, porque o padre ficava de costa, não tinha a mesa, nem necessitava de mesa praticamente, né? Era de frente para o Santíssimo, de costa para o povo. Hoje tem uma mesa lá embaixo, celebra embaixo, mas é uma mesa só adaptada, não vai ter altar, reforma ali, estrutural, não. O que a gente vê também são aqueles espécies de nichos, né? Altares laterais também, que existem também na igreja, né? Sim, são muitos altares. As igrejas tradicionais, elas têm muitos altares, né? E eles permanecem na sua originalidade também, dedicados a determinados santos, né? Divisórias, né? Como se fosse um espaço ali reservado. Bom, ali a gente sabe que está, se for da parte histórica, fazer uma volta, né? Um retrocesso histórico, uma ambientação ainda da cristandade, né? Da cristandade, no tempo que a igreja ainda dependia muito do Estado, e a influência política também, né, do poder econômico, religioso, era muito mais acentuada. E tinha esses espaços dedicados, né, a determinadas figuras proeminentes da sociedade. Normalmente, todas essas igrejas, elas trazem essa configuração, viu? Pois é, as do Icó, quando eu entrei lá, eu comparei muito. Parece demais. Até os arcos, o formato do teto, o couro, a parte de cima, né? Onde ficava o coral ali. Arquitetura de época, né? Ela foi reconstruída no início do século XIX, meados, né? Exatamente dentro desse estilo neoclássico. Não, os governantes olhassem para aquela igreja ali com outros olhos, na visão até mesmo de atrair turismo religioso aqui para a cidade, né? Assim, dependendo de mim, a depender do meu pensamento, se a comunidade de fato se sensibilizar e abraçar, nós estamos num processo para isso, né? Agora nós estamos numa campanha para recuperar somente a pintura, né? Porque no mesmo padrão, não vai ter que mexer em nada, porque ela foi feita uma verdadeira escavação arqueológica, né? Nessa reforma anterior grande, para chegar à originalidade. Mas agora não, só que como lá não é uma capela no sentido de comunidade,
não é uma matriz, mas é um patrimônio. É a minha proposta. Agora eu constituí uma pequena comissão para a gente fazer uma campanha, inclusive o orçamento está lá, você pode ver, do valor dessa recuperação da pintura, mas minha ideia é constituir um conselho administrativo da igreja e, posteriormente, uma associação para proteger a igreja. Interessante. Aí criar uma personalidade jurídica, né, com a influência da igreja, mas com uma personalidade jurídica para cuidar do patrimônio religioso da paróquia, que é aquela igrejinha. Padre, as celebrações, como é que estão acontecendo na igrejinha? Semanalmente, às sextas-feiras. Os dias comuns, como a gente chama, né? Quando é período, digamos, de festa extraordinária, como Semana Santa, Natal, aí, se cair sexta-feira, vem para a matriz. Mas no tempo comum, eu faço questão de celebrar lá. Por exemplo, a minha ideia é abrir diariamente a igreja e com a exposição do Santíssimo e presença de fiéis. Nós temos grupos religiosos suficientes para manter uma presença continuada de fiéis durante os dias da semana. Para que os pesquisadores que acontecem, os turistas que passam, às vezes querem conhecer e não conseguem entrar, muitas vezes está fechada. Pois é, e a diocese não, a paróquia, né, de Ipu, que é a paróquia de São Sebastião, que pertence à diocese de Sobral, ela está com essa campanha de revitalização para a igrejinha do Quadro. Isso porque é preciso passar também por a questão da mudança de algumas partes lá do teto, né, principalmente do madeiramento, como eu vi lá que tinha a presença até mesmo de cupins. A pintura também precisa passar por essa restauração e recuperação de algumas paredes, por conta até mesmo do tempo, né, do reboco também está caído. E o valor total dessa obra é de mais de R$100 mil, R$110 mil, e as pessoas podem ajudar procurando a própria igreja, através da Secretaria da Diocese, lá da paróquia lá de Ipu, ou então fazer a doação para a agência do Banco do Brasil. A conta corrente, a agência é 332, dígito 0. A conta corrente é 364, dígito 0, ou então através do Pix, ou procurar, né, a própria paróquia lá de Ipu para fazer essa doação e ajudar nessa campanha de revitalização da igrejinha do Quadro, que é um patrimônio não só do povo ipuense, mas também do povo do estado do Ceará, e a luta também que se torne tombado pelo IFAM. Portanto, Dani e Tom, a gente volta com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Obrigada, Vandenberg. Bom dia pra você, história, Vandenberg. Bonita, beleza? Bonita, Igreja né? Bonita, rapaz. É antiga, né? Bem Linda antiga. demais. Dizem que você, quando nunca entrou na igreja, você entra pela primeira vez e faz um pedido. Você fez, Vandenberg, o pedido? Não, fiz não. Pois tá em perdeu, tempo. perdeu a oportunidade. Se entrar a segunda vez, não vai. É interessante lá, falando sobre essa questão da igrejinha, eu nunca tive essa oportunidade antes de entrar mesmo assim em todo o espaço, mas a gente vê lá que os tijolos ainda permanecem assim com aquela, o piso, né? Aquela estrutura bem antiga, a parte do altar lá, o piso também de madeira, uma estrutura mesmo realmente muito bonita. As tribunas também, como o padre explicou, né, que fica na parte superior, onde aquelas pessoas que tinham maior poder aquisitivo ficavam separadas da classe popular, digamos assim. É legal. Dentro dessa igreja. Tá certo. Não diferente também, e lembra muito aqui a de Có. Na verdade, eu tenho mais proximidade hoje com o povo aqui, com as igrejas de Có, do que mesmo quando o Ipu, né? E lembra muito também essa questão, até mesmo um fato histórico também, né? Mesmo período praticamente de construção. Beleza, muito pura. bom, Vandenberg. Parabéns pela Gostei, reportagem. Vandenberg, Belém. Valeu. Olha o que Um tá abraço, chegando. até amanhã. Um abraço, até amanhã.